Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Desculpe a minha voz rouca porque eu estou extremamente gripado, mas isso não vai nos impedir de continuar a nossa saga de aprender a linguagem C para o Fusion C do MSX. Então, na aula passada, nós começamos a ver os tipos que existem dentro da linguagem C e nós começamos pelos tipos básicos. E quando a gente falou sobre tipos básicos, a gente falou que eles se dividiam, que os tipos básicos são os tipos aritméticos, que se classificavam em tipos inteiros e tipos de ponto flutuante. Na aula passada nós vimos os tipos inteiros, hoje nós vamos ver um pouquinho os tipos flutuantes. Então se prepara, toma seu café, senta aí e vem para a aula comigo, que agora nós vamos aprender um pouquinho como funcionam os tipos de ponto flutuante dentro do Fusion C. Se você não viu a aula passada, por favor, assista a aula passada, porque nela nós ensinamos como baixa o código. O código que nós vamos trabalhar hoje é o mesmo da aula passada, que é aqui na pastinha variable e o variable.c, que é esse cara aqui, que foi atualizado. Se você já baixou o código, tudo que você precisa fazer é vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o MSXC e dar um fetch origin, que ele vai automaticamente pegar todo o código que está lá e vai trazer para sua máquina. Se você não baixou o código ainda, dá uma olhada na aula anterior, que a gente ensina como pegar o código no nosso GitHub, que é o GitHub do Debate Creator, que vocês a essa altura já devem saber onde fica. Ele fica nesse endereço aqui, githubdebatecreator.com. E a aula de hoje fica dentro aqui do MSXC, Variable, é essa pasta aqui. Se você não sabe baixar esse código, dá uma olhadinha na aula anterior, que lá a gente vai te ensinar como faz. Então, pessoal, para que a gente possa entender o que é um número de ponto flutuante, a primeira coisa que a gente tem que entender é que bagaça é essa, né? O número de ponto flutuante é a forma como o computador usa para representar valores fracionários. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma pizza aqui e a gente quer dividir essa pizza por 4 pessoas. Se a gente quer dividir essa pizza por 4 pessoas, a gente vai dividir aqui na metade e aqui na metade. E aí cada pessoa vai pegar 1/4 da pizza. Isso aqui Tia Cotinha ensinou pra gente lá na 5ª série primária. E a gente sabe que 1/4 também pode ser representado por 0,25. Esse 0,25 aqui é um número de ponto flutuante. Por quê? Porque ele tem esse pontinho aqui e esse pontinho pode se mexer, como a gente vai ver agora no futuro. Então, quando a gente pega um número de ponto flutuante, ele pode ser representado de várias formas quando a gente está falando de computador, tá? A primeira forma de se representar um ponto flutuante é dessa forma que eu já escrevi para vocês, que é, por exemplo, 0,25. Então, se a gente chegar aqui, 0,25 é uma forma da gente ver esse número. Só que os computadores, eles também são muito usados na área científica. Então, algumas vezes nós vemos números na notação científica. E o que é a notação científica? A notação científica é uma outra forma de representar esse número. Então, esse número aqui, 0,25, ele é igual a 2,5 elevado a menos 1. Por que ele é igual a 2,5 elevado a menos 1? Quando a gente está falando aqui, na notação científica, esse menos 1 são potências de 10. Então, quando eu estou falando menos 1 aqui, eu estou falando para a gente tirar uma potência de 10. É a mesma coisa que escrever 2,5 elevado a menos 10. E a gente sabe que 2,5 elevado a menos 10 é só a gente pegar essa vírgula e trazer esse pontinho, né? Que aqui no Brasil a gente chama de vírgula, né? Mas como os computadores são anglicanos e nas línguas anglicanas a vírgula é igual ao ponto, é só pegar esse pontinho e jogar. Nesse caso, como a gente está negativo, a gente está andando para a esquerda, não para a direita. Então, é a gente pegar aqui esse 2,5, como é negativo, a gente está andando para a esquerda. Então a gente vira para cá, esse pontinho anda para cá. E aí, para completar o número, a gente bota um 0 aqui. Se fosse, por exemplo, 2,5 elevado a mais 10, esse pontinho andaria para a direita.
E aí esse número seria igual a 25. Viram como o ponto andou aqui? É por isso que é ponto flutuante. Porque dependendo de como a gente faz a exponenciação desse cara, esse ponto vai andar para a esquerda e para a direita e ele fica flutuando no número. Por isso que convencionou se chamar de número de ponto flutuante. Então aqui é elevado a 10ª potência menos 1. Então vamos supor que a gente tivesse esse número aqui, 2,5 elevado a menos 6, por exemplo. Se a gente tivesse esse número aqui, 2,5 elevado a menos 6, a gente teria que andar 6 casas o pontinho para a esquerda. Então a gente colocaria aqui 25, colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o pontinho aqui. Então esse cara aqui é o 2,5 menos 6 na notação científica. E agora que nós entendemos o que é um número de ponto flutuante, finalmente, né? Agora nós temos que começar a entender os tipos de ponto flutuante que nós temos quando a gente fala de C e quando a gente fala de Fusion C, né? A diferença é o seguinte, quando a gente está falando de Fusion C e de máquinas de 8 bits em geral, máquinas menores, né? Quando a gente fala de SDCC, a gente está falando de Small Device C Compiler, né? Ou seja, compilador C para dispositivos pequenos. O pequeno aqui, de small, né? O small device aqui, ele quer dizer máquinas de 8 bits e máquinas que não têm uma capacidade muito grande. E trabalhar com números de ponto flutuante é uma das coisas mais complexas que os computadores fazem. Então nós temos alguns tipos aqui no C ANSI que não necessariamente vão ser suportados pelo Fusion C, porque o Fusion C é para máquinas pequenas. Então, se você quer trabalhar com números com muitas casas decimais, né, e a gente chama, quando um número tem uma quantidade muito grande de casas decimais, a gente chama de precisão, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui precisão simples, precisão dupla e precisão longa, né? O que significa essa precisão, né? Quando a gente está falando de precisão simples, quando eu usei aquele exemplo lá de 2,5 elevado a menos 6, eu não usei esse menos 6 à toa, tá? Por que eu não usei esse menos 6 à toa? Porque esse menos 6 aqui é a precisão máxima que nós conseguimos atingir quando a gente está falando de máquinas de 8 bits. A gente até consegue, usando mais bytes, a gente consegue trabalhar com números maiores que esse. Mas se a gente for trabalhar isso numa máquina de 8 bits, a gente está ferrado, porque a máquina de 8 bits não tem capacidade de processamento suficiente para trabalhar com esses números de forma séria. Se você quer trabalhar com números de precisão dupla, né, ou de precisão longa, você não deveria estar trabalhando numa máquina de 16 bits, até porque esses números aqui, ó, a precisão dupla, ela vai até 15 casas decimais. E a precisão longa vai até 19 casas decimais. Então isso aqui são números ou extremamente pequenos ou números extremamente grandes, que a gente não costuma usar no nosso dia a dia. Esses números aqui vão ser usados, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com, sei lá, um aplicativo astronômico que precisa fazer cálculos com grandes distâncias, com velocidades absurdas, né? E aí a gente vai trabalhar com números enormes em matéria de casas decimais para cima, né? Aí a gente vai usar muita notação científica com mais, sei lá, mais 308 ou mais 4.932 casas, né? Ou quando a gente está trabalhando com números infinitesimalmente pequenos. Sei lá, o cara trabalha numa parte de ciência, ele trabalha com átomo, molécula, e ele precisa fazer cálculos de, sei lá, de fótons, cálculos da ciência de física quântica, por exemplo, aí ele vai trabalhar no outro espectro, que são os números incrivelmente pequenos, né? Aí a gente está falando de E elevado a menos 308, E elevado
elevado a menos 4.932. E aí a gente está trabalhando no outro lado do espectro, né? Enquanto a astronomia trabalha com números absolutamente grandes, né? A física quântica trabalha com números infinitesimalmente pequenos. E são normalmente nesses casos que a gente usa essas precisões muito grandes, né? Para o nosso MSXin, que é a máquina de 8 bits, nós temos aqui o float. E esse tipo float é o float de precisão simples. E que números que a gente consegue representar com esses números de precisão simples, né? Ele ocupa 4 bytes de memória, como a gente vai ver lá no nosso size-off, que a gente deu uma melhoradinha aqui. E a gente consegue representar números aqui, ó, que vão 1.2 elevado a menos 38 até 3.4 elevado a mais 38. Eu não vou explicar para vocês. E agora, para demonstrar isso para vocês, eu vou pedir licença aqui do Fusion C um minutinho e vou lá para o nosso queridíssimo WSL, que é o subsistema Linux dentro do Windows, para demonstrar para vocês como é que essas coisas funcionam lá no Seance, para vocês terem um entendimento um pouco mais amplo, não ficarem presos só no nosso queridíssimo Fusion C. Então, se a gente procurar aqui os tipos do C na internet, a gente vai ter esse tutorial da Point aqui, que é um tutorial muito bom, mostrando tudo isso que eu estou falando, para vocês aqui. E aqui, ó, a gente tem esse códigozinho aqui dos tipos flutuantes, e aqui a gente consegue ver, inclusive, os tipos que nós não temos acesso quando a gente está falando de Fusion C. Então vamos criar um novo arquivo aqui, chamado cfloat.c, e vamos copiar esse código aqui. Para a gente poder compilar esse código, também vai precisar do compilador GCC. Então deixa eu salvar esse cara, tá salvo. Vou dar um ls-la, porque agora a gente está falando aqui de Linux, funcionando por dentro do Visual Studio Code. E eu vou tentar usar aqui o GCC, ver se o GCC está instalado. O GCC não está instalado, então vamos instalar ele. Vamos lá, sudo para pegar o superusuário, apt install GCC. Tá lá, tá dizendo que ele vai usar 153 MB, vou dar OK. E aí ele vai começar a instalação lá do GCC, que é um compilador que compila em C e C++ em ambiente Linux. E é o compilador que o pessoal realmente gosta de usar quando a gente está brincando aí de C nas distribuições de Linux. Então vamos dar um ls-la. O nosso arquivo é o cfloat.c, então vamos lá, gcc cfloat.c. Aí ele está dizendo que o $d espera um argumento do tipo int, mas o argumento é long e um signed int. Então aquele código que a gente copiou não está exatamente certinho. Então vamos corrigir ele. Para corrigir o código, esse cara aqui está retornando um signed int, né? Então vamos fazer uma conversão inline aqui, que o pessoal chama em C, onde a gente diz que o resultado disso aqui, como é um tipo compatível, né? Como um signed int é compatível com tipo int, a gente pode fazer uma conversão inline aqui para int. Vamos salvar esse cara, vamos compilar esse cara, gcc cfloat.c. Ele vai gerar para a gente um arquivo a.out. Se eu der aqui um ls.la, vocês vão ver que tem esse cara aqui, ó, a.out, que é o resultado da nossa compilação. E a gente pode dar ponto barra a.out. E tá lá o resultado, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o resultado do nosso programinha em Seance, ele vai dar exatamente aqueles valores lá que eu escrevi para vocês, né? Então, por exemplo, o float max
é 3.40282 é a mais 38, a menos 38. E aqui tem até ali os valores máximos e mínimos do nosso queridíssimo Double também, e o valor da precisão de 6 casas lá, do tipo float. E como é que o C ANSI conseguiu fazer isso? Por conta desses caras aqui, ó. Nós temos esses caras aqui, o limits e o float. Quando a gente faz o include desses caras aqui no C, se a gente abrir esses caras aqui lá no compilador do SDCC, vocês vão ver que tem essas defines aqui definindo o que é cada um desses caras. A gente pode até ir lá olhar para vocês verem, quer ver? Ó? O meu SDCC, vamos ver se a gente acha aqui onde ele está. Ele provavelmente deve estar no Program Files, SDCC. Se a gente for aqui nos includes, não, aqui tem os headers aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem todos os headers, inclusive aqueles dois lá, o limits e o float.h. Então vamos abrir aqui o float.h. Se a gente abrir aqui o float.h, vocês vão ver que alguns daqueles caras lá, por exemplo, o float max está definido aqui, ó, naqueles valores que eu falei. O float min também está definido aqui. Então, quando a gente trabalha com números de ponto flutuante no C, é sempre bom a gente fazer include desses dois caras aqui, do limits e do float, porque esses dois caras vão te ajudar a trabalhar sem que você tenha overflow e para que você possa conhecer os valores mínimos e máximos dos números de ponto flutuante. Então é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para contar para vocês sobre os números flutuantes no C e no Fusion C. Então, sempre que você precisar usar lá um número flutuante no Fusion C, você vai usar o tipo float. Até tem como usar usando a compilação do SDCC, usando o Large Model, mas aí não é bom você fazer isso com máquinas de 8 bits, porque não vai performar, não adianta você fazer que não vai performar, e pode ser até que dê algumas incompatibilidades com o Fusion C. Então, quando a gente está falando de retrocomputação, 6 casas decimais no máximo, galera. Se vocês quiserem fazer um aplicativo que trabalhe com mais de 6 casas decimais, use outra linguagem, use outra máquina, saia da retrocomputação e venha para a computação moderna, que é muito melhor para você trabalhar com esse tipo de número. Então, um grande beijo, muito obrigado para você que assistiu, que deu o like, que está compartilhando os vídeos com os amigos, e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.